Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando com você nesta manhã, seja bem-vindo. Manda um abraço especial para você, dona de casa, que está aí fazendo o almoço, né? E acompanhando com você aqui pela TV Sistec. Muito obrigado pela sua audiência, viu? E também quem está acompanhando aí pelo YouTube, os nossos programas, tem curtido a nossa página no Facebook. Muito obrigado, gente. Olha, nós preparamos um programa hoje imperdível. A gente vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com o seu animalzinho. A gente vai entrevistar aqui uma veterinária para falar dos cuidados com o cão, com o gato, e também vamos aprender a fazer um prato delicioso, salmão com molho de maracujá e laranja, acompanhado de um risoto. São duas receitas hoje. Também a gente vai falar com um gastroenterologista e vai falar pra gente diversas dúvidas, né, que a gente tem sobre doenças no estômago, especialmente a gastrite. E para fechar o nosso programa hoje, teremos uma entrevista com Ronise Ramos, essa mineirinha que está morando lá em Aracaju e toca um musicão. Fique com a gente porque eu volto já. Os palpites dos 30 finalistas já sorteados na promoção Bolão da Copa, Rádio Cidade e Gás Santos estão concorrendo a R$10 mil em dinheiro no final da Copa. Você, cliente finalista, fique ligado nos jogos e cruze os dedos para seu palpite ser o campeão. Essa é mais uma das grandes promoções do Gás Santos, que proporcionou aos seus clientes a oportunidade de concorrer a R$10 mil. E isso não é novidade. Quem é cliente Gás Santos sempre tem vantagens. Gás Santos, 3321-1140. Agora o nosso programa é aquele momento de tirar dúvidas, né? Momento de entrevista, sempre com uma personalidade. Hoje a gente vai receber aqui uma veterinária que vai tirar dúvidas dos cuidados que você tem que ter com o seu gato, com o seu cão. Atenção você que está em casa aí, ó, você que tem um animalzinho de estimação, preste muita atenção nessa entrevista. Tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas de você que tem aí o seu cão, o seu gato. Acompanhe. E agora, com você, chegou o momento da nossa entrevista. E hoje a gente vai tirar dúvidas da dona de casa, de você que tem aí o seu animalzinho. A gente está recebendo aqui a veterinária Camila. Bom dia, Camila. Bom dia. Ao nosso programa. E hoje a gente vai tirar dúvidas sobre como ter os cuidados especiais para o pet, para o seu animalzinho aí, para o seu gatinho, para o seu cão. Né, Camila? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso aí. Para começar as dúvidas da dona de casa, Camila, a gente vai falar da questão da alimentação. O animal precisa de uma alimentação específica, não é? Tanto os cães, os gatos, os pássaros. A dona de casa principalmente tem a mania de pegar os restos do almoço, do jantar, para dar para o animal. Isso é uma prática correta? Não, não é uma prática correta. Antigamente, quando o animal vivia mais no quintal de casa, tinha esse hábito, mas o animal também vivia menos tempo. Então a gente não conseguia saber ao certo porque que aquele animal veio a óbito. Depois que o animal passou a viver mais dentro de casa, né, começaram também os cuidados mais específicos e especiais. Então a alimentação foi o principal deles. O animal ele tem necessidades específicas de cada nutriente e para isso existem hoje as rações, que são o alimento industrializado. E não tem necessidade do animal comer nada além da ração, porque na ração já tem a quantidade específica do que ele precisa. É ração e água. Então. Ração e água. Ração de boa qualidade, porque hoje no mercado tem um leque grande de alternativas, mas é sempre bom pedir a orientação de um veterinário, um profissional, para estar indicando o melhor alimento. E também quantidade por dia, isso, toda essa questão. Não pode nem faltar alimento, nem exatamente, nem se excesso, sobrar, né? Aí vai ter o problema de obesidade. Camila, outra coisa também que o cão precisa de... E o chocolate? É uma grande questão também. A pessoa está comendo chocolate, o cão está ali olhando, aí fica com dó, dá um pedaço de chocolate pro cão. Tem, assim, várias opiniões, né? Faz bem ou faz mal? O chocolate de gente faz mal. Tá. Ele é tóxico para o cachorro, que ele tem uma substância que chama teobromina, e essa substância ela vai acumulando no organismo do animal. Então tomar cuidado, porque chocolate de gente não pode. Você falou que chocolate, então tem um cachorro, principalmente tem um na Páscoa, né? Tem chocolate para cachorro, porque eles não precisam de ficar a vida inteira sem comer chocolate. Então tem um chocolate específico para o animal, que não tem essa substância e não faz mal. Lógico, lembrando também que tudo em excesso é prejudicial. Mesmo o chocolate que o animal pode comer não deve ser dado em excesso. É encontrado facilmente no mercado esse chocolate? É encontrado no mercado facilmente. E também o mercado de pet tem crescido assim, né?
grande, uma grande expansão mesmo, além dos brinquedos, alimentação, acessórios, hotéis, né? É aquela questão que eu falei no início, desde que o animal veio para dentro de casa, o mercado pet ele veio para atender as necessidades de cada família também, né? Agora a gente vai falar, a pessoa comprou um cão, aí fica aquela dúvida, ele tem que ser vacinado, receber todos esses cuidados de saúde, né? Como é que esse período, essas primeiras vacinas, ele pode sair para passear, tem que ficar mais em casa? O animal, para passear, quando ele é adquirido novinho, ele só pode sair depois que ele está imunizado. A imunização ela é considerada 20 dias depois da última dose de vacina. O animal tem que tomar 3 doses de vacina, com intervalo de 21 a 30 dias cada dose. E enquanto ele está tomando a vacina, ele não pode sair na rua para passear, porque as viroses mais sérias, que podem trazer até a morte no animal, elas são adquiridas pelo ar. Então não adianta querer levar o cão, o pessoal que está em casa aí, não adianta querer levar o cão para... eu vou levar para acostumar com os outros cães, que é para já novinho, não, tem que ter esse cuidado, né? Tem que pelo menos ficar esse período em casa, e não adianta achar que com 1, 2 vacinas ele está protegido, porque não está. E mesmo no dia que toma a 3ª dose, a vacina não faz efeito no mesmo dia. Ainda, né? Demora de 15 a 20 dias para fazer efeito, para você sair com o animal com segurança. Depois que ele está imunizado, aí a pessoa às vezes não tem muito tempo, o cão fica lá sozinho em casa. Quantos dias por semana o cão tem que sair para passear? O ideal para ter uma saúde emocional tranquila, né? O animal o ideal é que saia de casa todo dia, né? De 1 a 2 vezes um passeio, ou que seja para fazer as necessidades, ou para dar uma voltinha. Mas essa frequência, ela é proporcional à necessidade de cada animal. E de raça também? Tem umas raças que precisam mais? Ou não? Tem raça que tem muita energia, principalmente cachorro de grande porte, boxer, labrador. Tem o pincher também, que é pequeno, mas ele tem muita energia. Então, por isso que essa necessidade diária de passeio e exercício físico, ela vai variar com a necessidade do animal. Tem animal que é uma raça que às vezes não tem a característica de ser muito agitado, mas é um cachorro que tem muita energia, às vezes é um cão hiperativo. Então, se não só passear, mas colocar o animal para gastar energia, caminhar, correr, ele vai ter problema comportamental. E é importante, a questão de comportamento, é importante conviver com outros também e com gente também, porque o cachorro quando fica preso em casa, às vezes ele pode ficar mais agressivo também quando vê alguém estranho, né? Fica estranho porque é um animal que não sai de casa, não socializa com outros cães, né, com outros humanos, e é um animal, é a mesma coisa você pegar um ser humano e confinar. Vai ficando depressivo, deixa confinado. Dependendo da característica da personalidade da pessoa ou do animal, ele pode confinado ficar agressivo ou depressivo. Então depressão também, então... Acontece nos cães também. Fica sozinho. Então, existem hoje brinquedos para animais que ficam muito tempo sozinhos em casa. Ele tem que ter uma distração, ele tem que ter o que fazer. Um bichinho de pelúcia talvez seria, não? Não, tem brinquedos interativos, bolinhas que você coloca ração, petisco dentro, para ele brincando e tentando pegar o petisco, vai distraindo. Tem vários mecanismos que a gente utiliza para amenizar o estresse dos animais que ficam muito tempo em casa e sozinhos. Agora, tratamento de pulgas, carrapatos, o animal está sempre exposto a essas condições, né? Como é que é feito o tratamento? Olha, na verdade, pulga e carrapato a gente tem o ano inteiro aqui no Brasil. Então, no inverno tem uma diminuição, mas a gente não consegue uma erradicação de pulga e carrapato. E é importante porque o carrapato ele traz a febre maculosa para o ser humano e também traz doença para o animal. Né, febre maculosa, as hemoparasitoses, né, a doença do carrapato no cachorro conhecida. Então é interessante, tem que detetizar a casa, né, tratar o ambiente e tratar o animal simultaneamente para conseguir eliminar o carrapato de casa e a pulga também. Mas mesmo tratando o ambiente e a casa e o animal, é importante identificar o foco, de onde está vindo a pulga e de onde está vindo o carrapato. Porque senão você continua tratando e continua vindo. Então tem que tratar como um todo. Banho, como é que é a indicação?
Via de regra é um banho por semana. Por semana. Animais que têm peles sensíveis, eles têm que ter um período maior sem banho, às vezes 10, 15 Também ajuda dias. no controle dessas pulgas aí. Animal que tem a pele sensível ou alergia, tem que dar um espaço maior. Mais que um banho, a gente remove a camada natural de proteção da pele, resseca a pele e fica mais suscetível a pegar a doença. A pessoa tem amor pelo seu cão, aí ele tá ali doente, a pessoa vai mesmo, compra uma medicação e medica o próprio cão. Isso é arriscado, né? É uma prática... É muito arriscado, porque não são todos medicamentos humanos que podem ser usados nos animais, né? E dependendo do produto, do medicamento, ou dependendo da dose, pode matar o animal. Tem que ter cuidado. Intoxica, mesmo se ficar internado, tratar, dependendo, não é reversível. Então é muito perigoso, né? Medicar o animal por conta própria, sem a orientação do veterinário. Também tem os florais, né? Usados em cães. Os florais, na verdade, a homeopatia, de uma forma geral, assim como a acupuntura, eles têm uma resposta excelente no tratamento dos animais. Respondem muito bem. Os florais são gotas, né? É gotinha, fitoterápico, a gente pode estar pingando diretamente na boquinha do animal ou pingar na água de bebê. Para cães assim que são muito... Para várias situações. Também pode ser usado. Para várias situações. Exatamente. Tem para cão hiperativo, tem para medo de fogos de artifício, traumas, né? Tem para lambedura, cachorrinho que fica lambendo muito a pata, né? Que a gente chama de lambedura psicogênica, que está relacionado com estresse, depressão. Olha só. Isso também tem floral que auxilia, né? Porque na verdade não é o fato de dar o floral que vai tratar, né? E resolver. A gente tem que dar o floral para amenizar enquanto a gente trata a causa base, né? O problema na raiz. Exatamente. Tá causando. A gente fala também, diabetes também acomete cães, né? Sim, é muito comum o diabetes em cão que come comida, ou come muita comida, ou só comida. Lógico que não é o fato de comer comida que vai dar o diabetes, mas é o fato do animal já ter uma predisposição natural e ainda tem uma alimentação inadequada, com gordura, o que faz mal para o animal não é só o excesso de nutriente que a gente está dando, ele já tem proteína, já tem carboidrato na ração. Então, se der carne, um franguinho picado na ração, muito patezinho industrializado, isso tudo é excesso de proteína, sobrecarrega os rins, sobrecarrega o fígado. Então vem insuficiência renal, pancreática, insuficiência hepática e também o diabetes, porque tem o tempero, o óleo, alho, cebola, tudo isso é prejudicial à saúde do animal. Excesso de sal. Então traz obesidade e o animalzinho vai engordando e chega um ponto que ele desenvolve diabetes. Camila, e neste período agora também de Copa do Mundo, muita festa, muita celebração, fogos de artifício, né? Tem muitos cães aí que não se acostumam, né? O que pode fazer? Na verdade, a audição do animal ela é mais aguçada do que a nossa. Então, o que pra gente não é tão assustador, para eles é assustador, o animal entra em pânico, dá ataque cardíaco, treme e fica realmente assim, com a sensação de que... É um medo que eles têm. É pânico, é medo e pânico. Então, o que a gente recomenda, assim, sempre estar próximo do animal, é muito importante. Se você está num lugar aberto ou dentro de casa, um lugar que o animal pode correr de medo, de desespero, deixar porta, portões, tudo fechado, porque na hora que solta um foguete, o animal pode sair correndo, na rua, fugir, alguma coisa, se acidentar também, pode fugir, ser atropelado, não voltar para casa. Então, perder o animal por causa de um foguete. Então, isso é muito importante. Se for ver o jogo em algum bar, em algum lugar, e for levar o animal, manter o animal sempre na guia também, para não acontecer dele fugir. Agora, se está em casa e quer fazer alguma forma para amenizar, né, o foguete, a gente recomenda colocar o algodãozinho no ouvido do animal para dar uma abafada e no mais ficar junto do animal, procurar tranquilizar para ele se sentir seguro e ele perceber que nada vai acontecer com ele, o dono tá com ele em casa, né, tá tudo tranquilo. Muito bom. Camila, infelizmente, né, nosso programa é assim, é dica mesmo, é coisa rápida de nossas informações. Se a gente pudesse aqui, a gente ficava conversando muito mais tempo. Mas quem também se interessar, pode te procurar, né? Isso. Como é que faz para entrar em contato com você? A gente está no Pet Shop Quatro Patas, que é na subidinha do Morro Caratinga, na rua Nestor Leite de Março, número 15.
né? A gente está lá à disposição para tirar qualquer dúvida, não só dos assuntos que a gente abordou aqui, mas qualquer outra também, dúvida, né? Ou necessidade também. Tá bom, Ramiro. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, tá? Tenho certeza que foi muito útil o pessoal que está em casa aí. Ó, gente, agora tem chocolate específico para cachorro, tá bom? Muito obrigado. Nessa hora do almoço, né, gente? Aquele cheiro na cozinha de tempero. Chegou a hora, o quê? Da nossa culinária. Então, hoje a gente vai aprender a fazer, são 2 pratos, ó, pra você ter uma ideia aí pro fim de semana, né? Ou então, mesmo durante a semana, pode fazer. É um prato simples, não fica caro e fácil de fazer e é sofisticado. A gente vai aprender a fazer o salmão com creme de maracujá, com molho de maracujá e laranja e também um delicioso risoto. Acompanhe aí, caneta e papel na mão. Então, para a receita do salmão, vamos precisar de 2 postas de salmão de 200 gramas cada, meia xícara de suco de laranja, sal a gosto e pimenta do reino. Para o preparo do molho do maracujá com laranja, a gente vai precisar de um maracujá, uma xícara de caldo de laranja, uma colher de mel, uma colher de amido de milho e uma pitada de sal. Para o risoto de palmito, separe 2 xícaras de arroz arbóreo, uma colher de manteiga, uma colher de azeite, uma cebola pequena, um dente de alho, sal, pimenta do reino, um vidro de palmito de 180 gramas, um tomate sem pele, sem semente, salsinha, 2 colheres de requeijão, 2 colheres de parmesão ralado, uma xícara de vinho branco seco, um caldo de galinha. E hoje no Com Você nós teremos 2 receitas especiais. Eu estou aqui no Recanto Play, vou conversar agora com o Fagner Costa. Fagner, bom dia para você, obrigado por nos receber aqui no restaurante. Então hoje nós vamos ter 2 receitas especiais aqui da casa, né? Isso, hoje nós vamos fazer aqui para o pessoal de casa um salmão, né, com molho de maracujá com laranja. E para acompanhar a gente vai fazer um risoto de palmito, né? É uma receita bem simples, bem fácil de fazer. E o pessoal de casa vai poder fazer sem problema algum, né? Pra fazer tranquilo. Né? Tranquilo, exatamente. O salmão é um prato que a gente faz aqui diariamente, né, no Recanto Play. Então, é o carro-chefe nosso. Então, a gente trouxe essa receita pro pessoal de casa fazer aí e apreciar, né? É uma receita saudável. O salmão é muito saudável, faz muito bem para a saúde. Exatamente, né? Então, é um prato que todo mundo com certeza vai gostar. Então vamos ver agora qual que é o primeiro procedimento, né? Qual que é o primeiro passo aqui pra gente fazer essa receita. Então, agora a gente vai temperar o salmão, né? A gente tempera ele com um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de suco de laranja e pimenta do reino a gosto, tá? Tem um segredo? Não, segredo nenhum. O salmão é uma carne um peixe que a gente compra, né? Geralmente congelado. O interessante é você manter o descongelamento na geladeira, né? É um peixe que geralmente a gente encontra no mercado congelado e você, na hora de fazer o descongelamento, você deixa na geladeira, na parte, né, mais quente da geladeira ali, e ele vai descongelar naturalmente. Tá. Então vamos lá preparar preparar a posta. Depois de temperado, já você envolveu ele em papel alumínio, agora a parte mais fácil é levar no fogo, né? Exatamente. Aí a gente leva ao forno, e no forno pré-aquecido a mais ou menos 200 graus,
e deixa assar por 20 a 25 minutos. No forno de casa? No forno de casa normal, né? Isso aí, e o salmão é uma carne que você pode optar por mal passada, bem passada. Então, se você quiser ela mais ao ponto, aí você deixa menos tempo no forno, né? E enquanto o nosso salmão está no forno assando, a gente vai fazer agora o segundo prato, que é o risoto que vai acompanhar o nosso salmão, né? Exatamente. O que a gente vai precisar aqui de ingredientes? Olha só, a gente tem aqui um arroz arbóreo, né? A gente encontra em qualquer supermercado da cidade. Temos sal. Um arroz específico pro risoto, né? Isso, exatamente. Ele é próprio para fazer o risoto. Sal, um tablete de caldo de galinha, manteiga, requeijão. Eu tenho aqui um pouco de parmesão já ralado. Eu vou usar, para poder dar um toque especial, uma xícara de vinho branco seco, tá? E vou usar tomate, alho, cebola e cheiro verde, né? Exatamente. O procedimento é muito simples. A gente vai começar fazendo igual, né? Refogando o arroz, né? Normal, como a gente faz em casa. A gente vai refogar o alho e a cebola, né? E vai adicionar os outros ingredientes durante o preparo. Qual o tanto de água que eu coloco para esse arroz? 2 xícaras de água. Enquanto o nosso risoto vai cozinhando lá e o salmão está no forno assando, a gente vai preparar agora a cobertura, que leva maracujá e também suco de laranja, né? Exatamente. Olha só, para o molho, a gente vai precisar de um maracujá maduro, uma xícara de suco de laranja, mel ou açúcar, né? Ao gosto da pessoa que está em casa preparando. E uma colherzinha de amido de milho. A receita é muito simples. Enquanto o nosso risoto está cozinhando ali, a gente vai levar essa mistura no forno micro-ondas por 7 minutos na temperatura. Qual que é o primeiro passo? Máxima. Qual que é o primeiro passo agora? Olha só, a gente vai fazer a mistura dos ingredientes, tá? A gente coloca aqui a polpa, né? A gente vai acrescentar aqui uma xícara de suco de laranja, uma colherzinha de mel, tá? E a gente vai colocar aqui uma colherzinha de amido de milho, tá? A gente vai fazer essa mistura, vai misturar tudo aqui e a gente vai levar no forno micro-ondas por 7 minutos na temperatura máxima do forno, na potência máxima. Agora nós chegamos na parte da montagem do prato. O risoto também já está pronto e agora a gente vai montar o salmão, né, Fagner? Qual que é o passo agora? Olha só, o nosso salmão já está assado, o nosso molho também já está pronto. Então agora falta só mesmo montar o prato.
E o nosso prato já ficou pronto, e agora é aquela parte mais fácil, né, e mais saborosa. Convido você de casa a me acompanhar, agora a gente vai degustar esse prato delicioso. Vamos lá também, Fagner? Me acompanhe. É uma pena, Fagner, que quem está em casa não pode saborear, viu? Mas está muito bom mesmo. É um prato leve, né? Fácil de preparar, sofisticado. E quem está em casa estiver com preguiça de fazer, pode procurar aqui no Recanto Play, né? Isso, exatamente. Pode procurar o Recanto Play. A gente vai fazer o salmão, a gente tem ele diariamente, né? Aberto aqui de domingo a domingo. E vocês podem vir aqui que a gente vai fazer com o maior carinho e amor para vocês aí de casa aí. Muito obrigado por receber com você aqui. Sucesso aqui pro estabelecimento. E para você de casa, até a próxima culinária. Os palpites dos 30 finalistas já sorteados na promoção Bolão da Copa, Rádio Cidade e Gás Santos estão concorrendo a 10 mil reais em dinheiro no final da Copa. Você, cliente finalista, fique ligado nos jogos e cruze os dedos para seu palpite ser o campeão. Essa é mais uma das grandes promoções do Gás Santos, que proporcionou aos seus clientes a oportunidade de concorrer a 10 mil reais. E isso não é novidade. Quem é cliente Gás Santos sempre tem vantagens. Gás Santos, 3321-1140. Agora o nosso programa é aquele momento de tirar dúvidas de saúde, dicas de saúde. A gente vai receber aqui no nosso programa agora um gastroenterologista que vai tirar diversas dúvidas de doenças do estômago, inclusive a gastrite. Preste atenção que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas aí de você de casa. Com você chegou a hora do nosso momento do Dica de Saúde, recebendo aqui hoje no nosso programa o gastroenterologista Dr. Márcio Heleno. Bom dia, doutor, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. E hoje a gente vai falar sobre doenças que podem acometer o estômago. Então a gente vai falar de várias, vai tirar dúvidas também do pessoal que está em casa. Doutor, a gente vai falar primeiramente, a pessoa está com uma dor de estômago, né? Pode ser uma imensidão de coisas que pode estar ali, né? Justamente. A dor no estômago é um sintoma que está relacionado a uma série de doenças, uma série de patologias. Normalmente as queixas maiores estão relacionadas ao que a gente chama de doenças pépticas. Doenças pépticas são as doenças relacionadas à acidez que a gente tem no estômago. O estômago tem um ácido que tem uma função específica e esse ácido, quando ele começa a trazer algum prejuízo para o organismo, ele vai gerar as doenças que a gente chama de doenças pépticas. Então nós estamos falando das doenças da gastrite, da esofagite, das úlceras, que está dentro da classificação de doenças pépticas. Essas doenças, se não tratadas, elas podem se tornar um câncer? Na verdade, não existe uma relação... Ou é um mito? Não existe uma relação direta. O que acontece? Cada órgão e cada patologia tem a predisposição ou a possibilidade de evoluir com doenças neoplásicas. Então, isso tem que definir especificamente as coisas. Quanto se diz respeito ao câncer de estômago, a teoria que se tem é que existe uma reação que a gente chama de cascata. Você tem uma bactéria específica, que chama Helicobacter pylori, ela vai contaminar o estômago do paciente. Isso vai trazer algumas alterações na mucosa, sob o ponto de vista citológico, ou seja, as células vão modificando, e ela poderia evoluir com um quadro que a gente chama de metaplasia, displasia, evoluir para a neoplasia, que é o câncer. Isso deixar bem claro que não é a evolução natural da gastrite, e nem todo mundo que tem o Helicobacter que vai ter o câncer. É muito importante ter essa noção. Claro, 70% a 80% da população brasileira é contaminada com essa bactéria, e não é 70%, 80% que vai evoluir para câncer. Então, o surgimento do câncer, ele tem uma série de fatores predisponentes e características dessa bactéria, ou seja, cepas específicas de bactérias que têm condições ou têm uma predisposição para evoluir para o câncer. Então, o tratamento hoje, o objetivo hoje é justamente isso. A gente tem em medicina hoje uma visão mais preventiva. Então, você vai, através de endoscopia, de estudo anatopatológico, você vai acompanhar e detectar quais são os pacientes que poderiam não evoluir para as neoplasias, tentando ou até fazer um diagnóstico precoce
no momento ainda que tem como curar o paciente do câncer. Se formos falar de esôfago, é uma outra teoria também. O que é esofagite? A esofagite é quando esse ácido que eu falei, ele está voltando, ele está refluindo para o esôfago, e ele vai provocar uma inflamação no esôfago. Esse processo também poderia trazer algumas alterações na mucosa que poderiam evoluir para o câncer. Lembrar que o câncer, existe o que a gente chama de fatores de risco, que aí entra alimentação, hábitos de fumo, de bebida, existe a predisposição genética. Sim. Então não é patognomônico que todo mundo que tem gastrite tem câncer, todo mundo que tem refluxo tem câncer. No consultório do senhor, quais são as principais doenças diagnosticadas? De uma maneira geral, na gastroenterologia, a grande maioria é a doença péptica. Tá? Em segundo lugar, vem o que a gente chama de doenças funcionais, são aqueles pacientes que teriam sintomas de gases, de dificuldade de digestão, de alternância do ritmo intestinal, que a gente chama de doenças funcionais. E em terceiro lugar, que vem as doenças do aparelho do fígado, do pâncreas e do intestino. No caso, o uso de medicamentos também pode causar uma gastrite, uma inflamação? Na verdade, os anti-inflamatórios especificamente, que são remédio para coluna, remédio para dor, remédio para... De uma maneira geral, os anti-inflamatórios, que infelizmente é muito usado e não tem um controle, o paciente compra sem receita médica, esse remédio pode causar erosões, porque a gastrite pode causar úlcera, pode causar complicações como hemorragia, como perfuração, e realmente medicamento, a gente não pode esquecer que dentro da farmacologia são drogas, e todas as drogas têm os efeitos colaterais. Então, todo medicamento deveria ser orientado com um profissional que tem conhecimento do quadro. Porque ela, por exemplo, no caso dos medicamentos, ela agride mesmo a parede, a mucosa, né? Tem todo um mecanismo fisiológico, né? Você tem medicamentos que... Esse ácido que a gente tem no estômago, ele não entra em contato direto com a mucosa gástrica. Existe um muco que envolve a mucosa gástrica. Protege, né? Então tem medicamentos que não deixam a formação desse muco, tem medicamentos que aumentam a produção de ácido, tem medicamentos que interferem na vascularização gástrica, tem medicamentos que relaxam o esfíncter esôfago e provocam o refluxo. Então, assim, cada droga acaba tendo seus efeitos colaterais. Doutor, nesses tipos de que a gente está falando, quais os outros sintomas que podem ser notados quando a pessoa tem uma inflamação no estômago ou mesmo uma gastrite? Quais os sintomas? Basicamente, a gente tem uma noção de sintomas pépticos das seguintes maneiras. Quando a gente está falando de doença do refluxo, nós estamos falando de dor no estômago, de queimação, de regurgitação, que é aquela sensação que o paciente está que a comida está voltando. Ele pode ter manifestações otorrinolaringológicas, como rouquidão, sensação de dor ou desconforto na garganta, ele pode ter dor torácica. Isso são as doenças relacionadas ao refluxo. As doenças, quando você tem uma inflamação gástrica, você tem principalmente a dor, uma dor normalmente que é uma sensação de que está com o estômago vazio, que está precisando de comer alguma coisa, e é comum também sintoma de náuseas, dificuldade de digestão. Basicamente são os sintomas que a gente chama de sintomas pépticos. A gente não pode deixar de citar que sintomas é uma coisa muito vaga, muito ampla, e às vezes você pode ter um paciente, por exemplo, com uma dor no estômago e ser uma crise de vesícula, não tem nada a ver com o estômago. Ao passo que você pode ter um paciente, às vezes, com uma crise de apendicite, que na verdade está manifestando com dor no estômago. Isso tem uma explicação fisiológica, que é o tipo de inervação que a gente tem na parede abdominal. Então, aquilo que só porque está doendo, que a gente chama de boca do estômago, necessariamente a doença não está no estômago e às vezes também não é uma doença péptica. Além das outras condições do organismo, o nervosismo também pode contribuir para o surgimento? Contribui. Durante muitos anos se deu uma importância maior para o estresse, inclusive durante o estudo da gastroenterologia, você tem os termos de gastrite nervosa, de úlcera nervosa e tal, que hoje a gente já tem um conhecimento maior ou melhor da fisiopatologia desse mecanismo. O que o estresse faz especificamente? O estresse está relacionado a uma série de alterações hormonais. No mecanismo de estresse, você tem liberação de uma série de hormônios, que por sua vez vai alterar o hormônio da gastrina, que é um hormônio que tem no sangue, que controla a acidez gástrica. Então, toda situação de estresse vai elevar a produção de gastrina, e essa gastrina vai acelerar ou aumentar a produção de ácido no estômago, e aí vai trazer o processo. Deixar bem claro que o estresse, ele não é o fator causal da doença, raramente. Contribui, né? Contribui. A pessoa tem a predisposição, tem os outros fatores de risco, e como uma pessoa rígida,
passou por um momento de estresse, necessariamente ela não vai ter um problema de estômago. Porque a imunidade também fica mais baixa, o estresse também contribui para isso, né? Aí já é um outro mecanismo também, aí é uma questão não do estômago, né? É uma questão mais da parte imunológica. É uma discussão, quer dizer, o sistema imunológico depende de um equilíbrio, de uma homeostase. E se você, qualquer coisa que interfira no equilíbrio do organismo, em tese vai interferir no equilíbrio até imunológico. Doutor, e tratamentos, no caso dessas... Bom, o tratamento é uma coisa importante citar, porque o normal, o mais comum é você estar com dor no estômago e o vizinho vai te dar um omeprazol e vai te dar um chá e tal. Isso é o mais comum. O importante é isso, você tem que definir o diagnóstico. Se você tem uma doença do refluxo, você pode usar um remédio que vai diminuir a produção de ácido no estômago, mas você talvez tenha que orientar um outro tipo de associação de outra medicação. Se você tem uma úlcera, você tem que tratar de uma certa maneira, a gastrite assim por diante. Muitas vezes tem uma contaminação da bactéria que você tem que usar antibiótico para tratar. Então, na verdade, não existe um tratamento padrão para doença do estômago. Depende de você saber qual doença que você está cuidando e aí você vai orientar o tratamento. Eu acho importante a gente dar ênfase para a questão do omeprazol, que é um remédio largamente usado, que tem dois problemas básicos. Primeiro, que é considerada ainda uma droga super segura, que não tem grandes efeitos colaterais, que não tem ainda nenhuma contraindicação. Mas hoje sabe-se que o uso continuado do omeprazol, a pessoa que toma durante 4, 5, 6 anos, terá algumas consequências que não é hoje o recomendável o uso continuado do omeprazol. E o omeprazol também, ou qualquer outro medicamento, ele pode mascarar uma doença pré-existente, um câncer, ou às vezes uma outra doença, porque você está usando um remédio que está mascarando um sintoma. Então eu parto do princípio que toda doença ela tem que ser antes ser acompanhada, diagnosticada e tratada por um profissional. Isso aí, espero que o pessoal de casa tenha gostado do nosso programa, dessa entrevista, tenha esclarecido as dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, o doutor também pode esclarecer, mas claro, sem abuso, as suas dúvidas também por e-mail, esse e-mail que está aparecendo agora no nosso visor. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Tá. Tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas das pessoas que estão em casa. Muito obrigado. Às ordens. Os palpites dos 30 finalistas já sorteados na promoção Bolão da Copa, Rádio Cidade e Gás Santos estão concorrendo a 10 mil reais em dinheiro no final da Copa. Você, cliente finalista, fique ligado nos jogos e cruze os dedos para seu palpite ser o campeão. Essa é mais uma das grandes promoções do Gás Santos, que proporcionou aos seus clientes a oportunidade de concorrer a 10 mil reais. E isso não é novidade. Quem é cliente Gás Santos sempre tem vantagens. Gás Santos, 3321 1140. Agora que você já ficou sabendo aí dos cuidados que tem que ter com o estômago, né? É um momento agora de relaxar, de ouvir uma boa música. A gente vai receber aqui a mineiríssima caratinguense Ronise Ramos, que veio aqui Caratinga participar do Boteco é Coisa Nossa, e agora já voltou para Aracaju, que é onde está residindo. Vamos conferir então essa entrevista com Ronise Ramos, uma das melhores vozes aí da MPB. Confira. E agora no Com Você é hora de música, e recebendo aqui hoje essa caratinguense arretada, Ronise Ramos. Bom dia, Ronise. Bom dia, prazer. Obrigado por vir aqui no nosso programa. Obrigada. A Ronise, que ficou um tempo fora aí da cidade, né, tá morando em Aracaju, mas veio participar do Boteco, esse evento que reúne bares aqui na cidade, veio trazer a sua boa música, não é isso, Ronise? É isso aí. Todo ano, nessa época festiva que reúne todos os amigos e toda a cultura da cidade, eu apareço, não posso ficar muito tempo fora da cidade, muito menos sem vir a Caratinga, que é uma cidade que eu amo muito e adoro muito participar dos programas culturais e trazer minha música pra cá. E você começou também a cantar aqui, né? Sim, sim. Desde muito pequenininha, desde criança, meus pais incentivaram o violão na minha vida, né? Quantos anos você? Uns 6, 7 anos de idade. E aí, tocando violão, cantando, brincando de cantar, meus professores falavam com eles, ó. E eu sou neta de violonista, né, do seu Zé do Banjo, né,
todo mundo conhece por aí, boêmio das antigas de Caratinga, né? Um instrumentista maravilhoso, tocava muito violão. E eu convivi muito cedo com o instrumento, então isso me emotivou, me impulsionou, né? Para poder fazer a música, e tô cada vez mais me envolvendo cada vez mais na música aí. Quanto tempo na estrada já? Bom, tocando mais ou menos uns 18 anos, né, no profissional, fazendo voz e violão, com bandas, né, eu tenho uma banda em Aracaju que é um formato baile, e tem uma banda que é uma banda de um projeto autoral, interpretações também, que a gente tem a Severina. Severina. Banda Severina, que a gente reúne um pouquinho de pop rock com o estilo lá do Nordeste, aquelas pegadas de zabumba, aquelas coisas mais do forró, né? E a outra banda são eventos, casamentos, formaturas, né? Que é o que gera a movimentação do mundo, do meio musical aí, não só pra mim, tanto quanto pra todas as pessoas que estão envolvidas com música. Dá pra tocar então alguma do Severina? Dá. O pessoal em casa ver como é que é. Vou dizer pra ela que é a música do baixista lá da nossa banda, que Jones Lapelles, que é o cara que compõe as nossas músicas. A gente já participou dos festivais lá, né? Que se chama Sesc Canção, que é um festival produzido pelo Sesc. E a gente, as nossas músicas são enviadas e a gente participa desse festival, é maravilhoso. Vou dizer pra ela que a nossa música de trabalho que tá no CD. Quem comprou esse CDzinho com a minha estada aqui, vai poder, a primeira faixa de CD. Vou dizer pra ela quanto gosto dela, quanto morro por ela. Sou feliz ao lado dela. Vejo um bom lugar de cores vivas, com varanda e pássaros a cantar. Paraíso é o som da minha casa. Vou dizer pra ela. Tá aí, grande sucesso da banda Severina, um dos trabalhos aí da Ronise, né, Ronise? Isso aí. Essa música tá no próximo CD também que você tá preparando? A gente tá em estúdio, nós estamos fazendo o nosso CD, nosso primeiro trabalho, depois de 6, 7 anos de banda, né? Que a gente chegou ao ponto de gravar o nosso autoral, nosso primeiro trabalho único, né? Assim, compostas por músicas produzidas e compostas por Jones, e a gente interpretando. As canções falam muito da vida, falam muito lá do Nordeste, né? A gente tem algumas coisas assim que linkam o nosso estado, né? O nosso estado Sergipe com o mundo. Então é um prazer, assim, a gente tá finalizando, na verdade, a maioria das músicas já foram gravadas. E a gente, assim que tiver pronto, vou mandar pra vocês aqui, pro pessoal de Caratinga, que merece muito escutar esse trabalho. Eu, Ronise Ramos, ainda não fiz o meu autoral, apesar de já ter ganhado milhares de músicas aí dos meus amigos compositores de Caratinga, que eu gosto muito, né? Cabeto, Boca, o pessoal. Mas ainda não chegou no ponto da minha carreira de fazer o meu autoral, assim. Eu ainda continuo trabalhando interpretando canções nos restaurantes lá de Aracaju. Eu toco bastante, praticamente a semana inteira. Que estilo que você toca lá mais? Então, Aracaju são de fase sazonal, né? Agora mesmo, nesse período junino, tá rolando forró caju, que as bandas mais pro estilo do forró trabalham. E em janeiro tem o pré-caju, que é da parte mais axé e tal. Mas no circuito dos bares é normal, né? A gente faz MPB, bossa nova, samba, pop, rock, reggae. A rocha também. A rocha também. A rocha tá junto, ligado com todos os estilos lá, no shot, o forró, baião o também, vaneirão, né? Baião, né? A gente mistura um pouquinho. E as bandas locais lá, né, do nosso Nordeste,
trabalham muito essa parte do arrocha, do forró, e acabou que eu entrei um pouquinho na moda, e tem alguns restaurantes e bares, com certeza faço sim. Já passei por essa fase de não fazer coisas da moda, mas eu acho que o que a gente tem que fazer é agradar o público, né? Da maneira que o público quer, exato, da maneira que o público gosta. Então eu faço assim, com o maior prazer, brincando aí, com muita coisa. Esse junho, julho, é o São João, né? Essas festas. É o São João. Hoje lá véspera de São João. Pra gente lá no Nordeste é muito, muito festejado, né? Que são Santo Antônio, São João e São Pedro, que são os santos que trazem a energia, né, lá pra gente do Nordeste. São muito, muito festejados. Hoje é véspera de São João. Lá em Aracaju tá uma festança danada. A gente vai chegar pra São Pedro para poder reunir a nossa família. Festa como aqui o Boteco é Coisa Nossa. Você tocou no boteco, né? Que tem essa pegada de reunir caratinguense ausente, né? Porque eu venho pra cá, tantos meus amigos de Brasília, meus amigos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, todo mundo vem pra cá com as suas famílias, todo mundo senta lá na praça, se abraça, se encontra, né? Confraterniza, e é maravilhoso estar aqui com o pessoal todo de Caratinga e estar aqui com vocês. Você veio especialmente para tocar no boteco, né? Sim, eu tenho... Como foi a sua avaliação do novo formato do evento? Bom, a princípio, né, aquela coisa da praça, aquela coisa maravilhosa, assim, pra gente, fiquei um pouquinho sentida, mas depois eu entendi o preceito de levar esse evento, que virou um mega evento, para um lugar que comportou muito mais público, né, quase que o quíntuplo, sei lá, né, de público que reuniu lá. A estrutura bem maior, para o pessoal que estava trabalhando, atender também foi muito melhor. E valorizando né? Valorizando todo o pessoal. Mandar um abraço aí para o pessoal da família da Ana Lígia, Dedéu, pra minha prima, né, Marina Ribeiro, que tá fazendo também som tocou, aí, né? Eu tô muito orgulhosa dela. Tá fazendo um som aí, levando a música boa para todo mundo aqui do estado de Minas Gerais, que ela sai trabalhando por aí. Eu sempre falei com ela que fosse, né? E eu comecei assim, quase fui uma das primeiras mulheres aqui de Caratinga a mostrar o trabalho, né? Pegar um violãozinho, sair por aí interpretando coisas e levando. Então, eu acho assim, fico muito orgulhosa das pessoas que estão com o meu sotaque já sergipano, né? Que eu já tô meio sergipano. Né? Tô muito orgulhosa do pessoal e do cenário, né, musical, tanto quanto o cenário cultural da cidade, pessoal que trabalha com teatro aí. Um abraço pra minha amiga Bia Mussi, que trabalha bastante, que leva aí pessoal do trabalho e tal, do teatro, da arte, da cultura. Viva Caratinga! Ronise, pra gente poder encerrar em grande estilo, eu queria que você tocasse uma da Marina Lima, que você também tocou no boteco, né? Sim. Tem como fazer pra gente? Com certeza. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, coisas da vida. Essa noite eu quero te ter, toda se ardendo só pra mim. Essa noite eu quero, cantando pra chamar o calor, né? Exatamente. Eu tava frio. Obrigada a todos. Obrigado, Ronise. Bom retorno lá pra Sergipe, essa mineira arretada, e continue fazendo assim esse sucesso, né? E arrecadando esse público aí de todas as idades, de todos os gostos, né? Passando aí por todos os gêneros. Isso aí, Emerson, obrigada a todos. Um abraço pra todos os caratinguenses que eu vi, que eu não vi. Eu tô aqui, tô lá o tempo inteiro fazendo música, que é a coisa que eu mais amo no mundo. É só Beijo chamar que pra você tá de volta, né? Próximo ano tô aí. Obrigada. Obrigado.
Essa aí foi a música boa dessa mineirinha retada, né? Ronise Ramos, que tá lá em Aracaju, já voltou, já fez a viagem de volta. E o nosso programa vai ficando por aqui, mas na próxima terça-feira tem mais com você pela TV Sistec. Você também pode conferir as nossas reprises na sexta e no domingo, 11h30, também aqui pela TV Sistec. Se você perdeu algum programa, não precisa ficar triste, é só procurar lá no YouTube. Vai no YouTube, digita Programa com Você, que você vai ver os vídeos anteriores. E também curta a nossa página lá no Facebook, facebook.com/programa com você. Para você um ótimo dia e muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau. Essa noite eu quero te ter, toda se arder.